Opinião Livre no ar, e eu converso agora com o advogado José Antônio Rosa. Rosa, obrigado por me atender, tudo bem? Tudo bem, Diego? Como é que tá o amigo aí nos Estados Unidos? Essa Tudo, nova realidade aí. tudo tranquilo. Eu que te pergunto, como é que está a política brasileira? Tu que és sempre tão bem informado das coisas, meu prezado Rosa. Diego, a política brasileira está complicada, tá? Nós entramos num processo um tanto estranho, pelo menos diferente daquilo que nós imaginávamos que poderia acontecer, né? E eu coloco nesses termos, Diego, porque o país está vivendo uma situação muito complicada. O Brasil entrou num processo recessivo durante 2 anos. O país nunca passou por isso, desde toda a sua história. O Brasil nunca teve 2 anos de recessão. Eu falo mais de 2 anos, eu falo 3 anos, porque no terceiro ano nós tivemos um crescimento pífio, e que se não fosse o agronegócio, que teve um crescimento naquele ano de 22%, nós teríamos emplacado 3 anos de recessão no Brasil. Mas este ano, por exemplo, nós entramos numa recessão técnica na área da produção industrial. O Brasil, inclusive, está correndo o risco de sair das 10 maiores produções industriais do mundo, tá? Porque o crescimento do Brasil, o Brasil teve uma queda, né, de crescimento de 15% Que loucura. desde 2014 até agora, enquanto o resto do mundo, né, teve um crescimento aí de 10%. Nós Esse, tivemos, Rosa, nós tivemos um crescimento de 0,8 agora, né, em relação ao mês anterior, de agosto e julho. esse dado é importante. Nesses últimos 5 anos, na média, o mundo, na sua produção industrial, cresceu 10%. E o 10%, Brasil, na contramão disso, encolheu 15%. 15%. Tá? Então, Diego, diante desse quadro, porque a gente sabe que não é a indústria que gera maior número de empregos. Né? A gente sabe que o maior número de empregos estão nas micro e pequenas empresas. Mas a indústria é o carro-chefe de uma economia, né? De um setor produtivo. A gente sabe que em torno da indústria tu gera uma quantidade enorme de empregos, né? Principalmente na área de serviços. Então a indústria tem o seu valor, a sua importância fundamental dentro de um país. O Brasil está passando por um processo de desindustrialização nunca antes na sua história, né? Isso tudo fruto, Diego, desses anos aí que nós tivemos de enganação, né? De um pseudo-crescimento. Na verdade, eu sempre digo, o Brasil não estava crescendo, o Brasil estava inchando, né? E nós inchamos, nós tivemos um aumento dos gastos públicos, um aumento das despesas, um aumento do número de estatais, ou seja, o Estado brasileiro cresceu ainda mais em detrimento dos interesses maiores, das necessidades do povo. Então, diante desse quadro, Diego, que eu acho muito estranho a política hoje, porque até eu vou usar a expressão que um amigo colocou no Facebook no dia de hoje, né? Ele colocou o seguinte, que o governo parece que está se aliando, o governo federal está em confronto com os demais poderes, mas ao mesmo tempo está se aliando ao que tem de pior na política brasileira, né? E fazendo referência também a um outro amigo que no início do ano disse para mim, para o Marcelo Berger, um amigo comum, né, nosso aí, que numa reunião, no almoço, ele disse o seguinte: olha, vocês vão ver que este Congresso, a composição desse Congresso é a pior que a anterior. E nós duvidamos, porque nós observamos ali que houve uma mudança muito grande dentro do Congresso, né? E, inclusive com a chegada de bons políticos, como o Marcel Van Hatten, um político nosso aqui, né? É. E ele disse, não, mas a questão não é essa, José, a questão não é a quantidade, é a qualidade, tá? A qualidade das porcarias que chegaram nesse Congresso. Eles podem fazer um estrago muito maior, o dano que eles podem gerar é muito maior. E nós estamos observando isso, Diego, na política, e é lamentável no momento em que nós estamos passando por um processo tão difícil de recuperação da economia, que o Brasil não conseguiu decolar,
E isso está ficando muito claro nesse descolamento com a realidade social, com a realidade do povo brasileiro, por parte dos políticos, por parte de toda a classe dirigente no Brasil, que envolve, inclusive, o Poder Judiciário, né, que é um capítulo à parte dessa história toda, né? E esse descolamento a gente viu agora, Diego, nesse adiamento constante. Nós vamos conseguir aprovar a reforma da Previdência somente agora em outubro. Tá? Essa reforma da Previdência era para ter sido aprovada no primeiro semestre, Diego. O ano está perdido já, o ano já encerrou. Tudo aquilo que se programava de investimentos no Brasil, se esperando a definição e esse comportamento, e essa postura, esse compromisso do Estado brasileiro, do governo brasileiro, implementar reformas que realmente conseguissem dar um tranco no aumento, né, das despesas no Brasil, isso não ocorreu ainda. A gente sabe que tem alguns esforços dentro do governo, né, com a equipe econômica do governo, né, que está fazendo um esforço muito grande nesse sentido, uma equipe qualificadíssima trabalhando. Tá? E nós temos também, de algum outro fator que é preponderante para o país e que veio tudo à tona na Operação Lava Jato, que é a questão da corrupção. Eu digo que hoje é a prioridade do Brasil. Eu sei que tem algumas pessoas dizendo que não. Tá? Tem pessoas afirmando aí que a prioridade é a guerra política, é a guerra cultural. Tá? Diego, guerra cultural, guerra política se faz dando condições para as pessoas viverem em paz, tendo o seu emprego, podendo fazer o seu churrasquinho, tendo os filhos na escola, tendo segurança. É assim que a gente ganha guerra política. Eu entendo e eu sempre digo, Diego, que as pessoas que votaram no Bolsonaro, muitas delas já votaram na Dilma, já votaram no Lula, votaram no Collor, votaram no FHC, entendeu? Porque as pessoas estão sempre tentando encontrar um caminho para retomar aquela paz, né? Poderem viver em paz e criar seus filhos, sua família dignamente. E que isso não está ocorrendo no Brasil. E hoje, o grande cancro, né? A ferida maior que nós temos no Brasil é a corrupção, e os esforços todos têm que ser nesse sentido. Lastimavelmente, Diego, e aí eu coloco em dúvida até mesmo o futuro do país, essa leniência, me parece que está havendo um acordão aí para acabar com a Operação Lava Jato. E esse acordão envolve os três poderes, Diego. Os três poderes. Nós estamos percebendo isso de forma muito clara. Não adianta dizer para nós que não adianta enganar, né? Essas decisões todas que estão sendo tomadas a nível os três poderes, as leis, os vetos que não são aprovados, os vetos que foram negociados, as decisões do Supremo Tribunal Federal de liberar vagabundo, né? Decisões casuísticas, a postura autoritária de um Supremo Tribunal Federal. Tudo que o Supremo Tribunal está fazendo hoje nós nunca vimos na nossa história, inclusive na ditadura o Poder Judiciário não agia assim. Né? Então, coisas complicadíssimas que nós vemos que tudo parece caminhar numa só direção. Acabar com a Lava Jato. Tá? Ou pelo menos estabelecer um freio na Lava Jato, estabelecer um fio na Lava Jato. O curioso é que eles estão tendo coragem de fazer coisas que eles não tiveram coragem de fazer nos governos Dilma e Temer. Tá? Exatamente, Tiago. E estão tendo coragem de ir fundo na liquidação dos sonhos dos brasileiros, que em última análise representados pela Operação Lava Jato, ou seja, de ter um país onde a corrupção não seja impune, a grande corrupção, sobretudo, não seja impune. Eles estão conseguindo liquidar isso no governo Bolsonaro. Que coisa, hein, Rosa? Pois é, Diego. Aí parece que o campo mais fértil foi esse, né? Encontrar o campo mais fértil para jogar essa semente podre, né? Porque se justifica, né? Um governo que se elegeu, um candidato que se elegeu com promessas de apoiar o combate à corrupção, tanto é que colocou como ministro da Justiça exatamente o juiz que mais combateu a corrupção no Brasil, e essa é uma realidade incontestável, né? O ministro, o ex-juiz Sérgio Moro já entrou para a história do Brasil pelo combate que ele fez, pela coragem que ele teve, né? E eu digo coragem, né, Diego, diante de uma realidade brasileira, porque ele nada mais fez do que cumprir a sua obrigação, tá? Aplicou a lei. E hoje o que nós estamos assistindo é um desmanche disso aí. A mesma coisa que fizeram na Itália, né?
quando com a Manipulite, aquela operação que Mesma coisa. tentou fazer o enfrentamento com a corrupção na Itália, estão fazendo a mesma coisa no Brasil e talvez até pior, Diego, porque aqui eles aprenderam, parece que aprenderam com o que foi feito lá, e a Suprema Corte Brasileira, nas palavras, né, de um dos seus membros, né, do ministro Barroso, que disse claramente, numa primeira oportunidade, numa entrevista que ele deu à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, ele disse que gabinetes faziam fila para distribuir 100 para liberar corrupto, né, numa espécie de ação entre amigos onde o direito não existia mais. Então, Diego, quando um ministro da Suprema Corte diz isso, Diego, o que está em jogo não é mais só a segurança jurídica, né? O que está em jogo aí é o Estado de Direito, Diego. Nós não temos mais o Estado de Direito, nós estamos vendo aí as decisões judiciais, principalmente no Supremo Tribunal Federal, atender interesses particulares de partidos. Por isso, Diego, e de empresários, por isso, Diego, que a corrupção é o inimigo a ser enfrentado. Porque se nós mantivermos a mesma estrutura de corrupção que tem no Brasil, eles vão atrapalhar a nação como um todo, porque eles, de uma maneira ou outra, procuram garantir o seu espaço, se proteger e impedir que outros possam trabalhar dignamente, né? Eu digo assim, ó, hoje no Brasil nós não temos democracia, Diego, porque as últimas eleições, sem ser essa do Bolsonaro, mas as eleições até os governos petistas, né, foram compradas. Nós assistimos aí o Palocci falando que na reeleição da Dilma se gastou R$1 bilhão na campanha. Um tá? trilhão? Foi 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão? 1 bilhão. 1 bilhão se gastou na campanha. Eles roubaram no Não, Petrolão. o roubo é trilionário. No Petrolão foi 1 trilhão o roubo, né? No mínimo. Não, o roubo é trilionário. É incalculável, Diego. O roubo é incalculável. Tá? E esse dinheiro foi para inundar sucessivas campanhas e desequilibrou campanhas eleitorais sucessivamente. Exatamente, durante todo esse tempo aí, desde a eleição do Lula, a reeleição, desde a primeira eleição do Lula nós temos isso, né? Que o Lula recebeu em 2002, na campanha que ele fez, na eleição que ele ganhou e assumiu em 2002, ele recebeu dinheiro, inclusive, do Gaddafi, né? Isso aí segundo o próprio Palocci. Então, desde sempre, esses vigaristas vêm roubando e se elegendo de forma fraudulenta, né, no Brasil. Então aí tu não pode ter, esse é um pilar fundamental da democracia, né, que é uma eleição digna, uma eleição honesta, né, que nós não tivemos no Brasil. E o outro pilar, Diego, né, de uma sociedade liberal, né, democrática, liberal, com democracia liberal, é o mercado, Diego, é o mercado. Nós temos que ter um mercado, nós não temos no Brasil. E esse mercado foi fraudado também com a compra, com as tais doações de campanha, que a gente sabe que não é doação coisa nenhuma. Tá? Ou seja, um grande empresariado brasileiro, uma parcela desse grande empresariado, garantiu seu espaço comprando mais de quase 1.000 medidas provisórias, tá? Fora as resoluções do Banco Central que vão aparecer também. Né? Ou seja, uma parte do empresariado brasileiro garantiu o mercado para si, sabendo que não ia ter ninguém teria condições de concorrer com eles. Tá? Então, quando tu não tem democracia, enquanto não tem mercado, tu tem socialismo, Diego. O Brasil é um país socialista. O Brasil não é um país democrático, o Brasil é um país socialista. Agora, meu prezado José Antônio Rosa, o que aconteceu com o governo Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, enfim, para que houvesse essa frustração de expectativa em relação ao combate à corrupção da parte de muita gente? Não todos. A gente está vendo as pesquisas aí, o governo vem mês a mês sofrendo desgaste e perdendo apoio das pessoas, isso aí não precisa nem fazer pesquisa, basta conversar com as pessoas, estar conectado, que a gente percebe isso. Muita gente se manifesta decepcionada nas redes, aí o pessoal diz assim, né? O governo diz, mas eu botei o Moro lá. Só isso não adianta, você tem que botar o Moro lá e tem que lutar para que as coisas que vão facilitar o combate à corrupção sejam aprovadas. E isso me parece que não vem mais sendo feito. O que é que aconteceu com o governo na tua opinião, Rosa? Diego, eu acho que ocorreram duas coisas. Tá?
A primeira delas envolve a própria governabilidade. Tá? O governo, essa é a verdade, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro não tem nem mesmo um partido. A gente está vendo aí o partido dele, o que é? Um saco de gatos. Tá? Tem de tudo. E votam contra o governo, ou seja, o governo não tem uma base. E aí me parece que o governo começou agora a buscar alguma maneira de fazer essa base. Só que eu entendo que ele buscou exatamente no momento errado. Né? Ele buscou no momento em que ele realmente precisava, porque algumas caravelas ele queimou. E por queimar essas caravelas, agora o que sobrou foram os ratos. Né? Então hoje o governo está se aliando, está dialogando com a pior espécie de político que tem dentro do Congresso. Então tu tem um problema sério nesse aspecto, a questão da governabilidade. O governo não tem base, então o governo tem que andar e não está conseguindo andar da forma como deveria, né? Porque essa reforma da Previdência, o Alcolumbre, o presidente do Senado, transferiu em 2 oportunidades a votação, a debate e a votação, tá, no Senado, e a gente sabe que essas mudanças de datas aí foi exatamente em função de um senador que teve autorizado uma busca e apreensão nos seus gabinetes dentro do Senado, né, e esse, por acaso, né, ou não, esse senador é o líder do governo. O Novilho, na lista do Odebrecht. O Novilho, né? Senador Fernando Bezerra, do MDB. Fernando Bezerra, né? O Bezerra, o Novilho. E aí o Senado, que tem vários senadores nessas condições, tentou, nesse momento, se proteger a corporação e alguns políticos, em detrimento, em prejuízo do país. Então é nesse sentido que eu vejo um primeiro momento assim que o governo se perdeu, né? E eu não sei como vai conseguir se ajustar. Essa questão do Moro, né, me parece que foi mais ou menos a escolha do Joaquim Barbosa por parte do Lula. Né? Eu espero estar errado, viu, Diego? Mas eu estou chateado com isso que está acontecendo no governo. Né? Quando o Joaquim Barbosa deu uma entrevista uma vez dizendo que ele entendeu depois por que o Lula escolheu ele para ser ministro. Né? Porque ele entendeu isso quando, cada vez que ele tinha que ir para a África, ele convidava o Joaquim Barbosa para ir com ele. Né? E o Joaquim Barbosa ficou desgostoso com essa situação e se irritou, porque ele disse o seguinte, que ele não era membro do governo, ele era membro de um poder chamado judiciário. Tá? Então, se tivesse que ter algum convite para ir para a África, teria que ser um convite institucional, e não a um ministro. Então, ele entendeu isso, olha, o Lula, na verdade, quer que eu vá chancelar o governo dele para eu ser negro, sou um negro da Suprema Corte. Me parece que o que está acontecendo com o Moro é a mesma coisa. Está se procurando justificar um combate à corrupção em nome de um ministro que é um ícone do combate à corrupção no Brasil. Né? Mas, ao mesmo tempo, Diego, tu está vendo aí, ele é desautorizado, né? Em alguns momentos a própria equipe dele foi modificada, algumas posições que ele adotou foram alteradas, não foram sustentadas pelo governo, né? Essa questão do COAF aí ficou mal explicada até hoje, né? Então, tem esse problema que o governo está enfrentando, a governabilidade, que ele não conseguiu ajustar ainda. Tanto é que o governo está sendo travado em muitas das suas ações. Tá? E o outro problema, Diego, para não tenha dúvidas nenhuma, é o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, né, que se envolveu aí num problema lá no Rio de Janeiro, e para mim não tem dúvidas nenhuma que ele participou da tal rachadinha ou caixinha, né, que pegaram ele, não só ele, mas pegaram parece que mais 20 ou 21 deputados lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, e pegaram aqui em Porto Alegre um vereador. Me parece que isso aí é uma instituição nacional dentro das câmaras legislativas, né, a tal rachadinha ou a tal caixinha, tá, que é uma vergonha, Diego. E isso mostra, Diego, que a necessidade de se fazer uma reforma do Estado brasileiro para acabar com esse negócio. Não, o Poder Executivo e nem o Legislativo não pode mais ter acesso à do país. Uma coisa importante, a rachadinha é corrupção. É corrupção. É corrupção, não é uma coisa menor assim. Porque é corrupção, porque ele está pegando. Tanto é a corrupção que é feito por baixo dos panos, né? Porque não pode fazer
tomar parte do dinheiro, aquele dinheiro, parte do Aquele dinheiro dos dinheiro é funcionários. dinheiro do povo. É dinheiro, Claro, aquilo é dinheiro das pessoas, dos pagadores de claro, impostos. claro. Né? Então, não dá para ficar. Diego, assim, ó, nós não podemos. Nós temos que entender que a nossa luta é pelo país, Diego. Nós não podemos ficar defendendo pessoas, ou interesses, ou grupos, ou até mesmo causas, sabe, Diego? Quando a gente sai na rua e vê 13 milhões de pessoas desempregadas, né, passando dificuldades muito grandes, eu vejo isso na minha atividade profissional, com pessoas com quem eu estou convivendo. Eu tenho clientes que tiveram que fechar suas empresas, encerrar suas atividades. Eu tenho clientes que quebraram, né, faliram as suas empresas, tiveram que demitir funcionários. Eu tenho clientes que tiveram que vender patrimônio pessoal que adquiriram ao longo das suas vidas, com trabalho, com suor do seu trabalho, para poder encerrar as atividades da sua empresa, mas não deixando os seus funcionários sem receber, né? Vender o patrimônio para poder pagar as verbas rescisórias. Então, Diego, quando tu convive com essa realidade, Diego, tem que superar essa questão. Eu sei que é importante hoje a gente fazer um enfrentamento àqueles que destruíram o país. É importante, a gente tem que continuar fazendo esse enfrentamento. Algumas pessoas, inclusive, me perguntam nas redes sociais, né, por que eu continuo batendo no PT, né, se nós já temos um governo novo, por que ele não olha para frente? E eu disse, olha, não olho para frente, porque quando eu olho para frente, eu enxergo aqueles que destruíram o país, que estão aí, né, ainda aí, posando de salvadores da pátria, posando de progressistas, né? Foram exatamente os que destruíram o país. Enquanto nós não superarmos isso, não é possível a gente fazer o país crescer. E mais, Diego, nós vamos ter que falar dessa gente aí durante os 20, 30 anos, para que as pessoas não esqueçam, para que um belo dia nós não tenhamos uma amnésia coletiva e voltemos a votar nesses canalhas que destruíram o país, que quebraram o país. Né? Então, é importante a gente fazer esse enfrentamento constante, não parar, lembrar as pessoas, colocar isso aí na história, mas, Diego, nós não podemos esquecer das pessoas. Não existe nação sem as pessoas. As pessoas são mais importantes. Né? Nós temos que ter essa visão que tem o norte-americano de que o Estado é um mal necessário. O que interessa são as pessoas, o grupo social, o grupo humano, porque é daí que todas as coisas acontecem. Então, as pessoas têm que serem protegidas na sua liberdade, na sua integridade, na sua dignidade, nas suas vidas, e terem liberdade econômica para poderem empreender, fazerem, ou seja, construírem as suas vidas a partir de si próprio e construírem as suas vidas para poder também participar da atividade social, construir a nação a partir disso. Né? Isso nós não temos no Brasil, Diego. Isso nós não temos. Nós passamos, agora a gente está dividido dentro da sociedade, né? E infelizmente, e nós não conseguimos encontrar pontos comuns. Tá? E eu sempre digo que o primeiro ponto comum que nós temos que encontrar, Diego, para poder debater a política brasileira é ninguém ter bandido de estimação, entendeu? Enquanto nós tivermos pessoas que têm bandido de estimação, de ambos os lados, viu, Diego? De ambos os lados, tá? É muito complicado a gente encontrar ponto em comum, e porque eu entendo que a política tem que ser um ambiente para as pessoas debaterem ideias, e é importante que tu tenha essa pluralidade de ideias dentro de uma democracia. Democracias não existe sem pluralidade de ideias, mas é importante ter exatamente para te encontrar soluções, melhores soluções para o país. Agora, o que não dá, Diego, é para defender bandido, né? Como essa esquerdalha que defende esse vigarista que está preso lá em Curitiba, chamando ele de preso político, né? Quando nós sabemos que é um político preso, né? Que roubou, que é ladrão, que está preso por isso. Muito bem, advogado José Antônio Rosa. Olha, sempre um prazer conversar contigo, meu amigo. Vamos ver se falamos mais vezes, hein? É isso aí, meu amigo, exatamente. Uma grande satisfação. A gente sente aí a falta do amigo pela presença física aqui, né? Como a gente tinha aí uma relação diária, aí, semanal, diária, né? Nós nos conversávamos aí sempre, né? E nos encontrávamos também para sentar, para tomar um café, para almoçar e conversar as questões do país. Mas hoje a gente não tem essa possibilidade pela distância, mas a gente tem esses meios, né, Diego, que nos proporcionam, nos facilitam manter esse contato. Tá? Então a saudade é mais pela presença do amigo aqui,
né, nós não podemos ter mais esse contato diário como nós tínhamos. Mas é uma grande satisfação de encontrar um amigo, poder conversar e transmitir também algumas coisas daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vem observando do país, né, da realidade, da nossa realidade, né, que algumas pessoas estão se frustrando, mas eu digo sempre, essa luta nós não iniciamos achando que iríamos vencer nos primeiros meses, no primeiro ano. Nós vamos, eu sempre afirmo, Diego, que aqueles que saíram para as ruas a partir de 2013, né, depois ali em 2014, 15, né, 16, esses que saíram às ruas não vão poder voltar para casa, Diego, enquanto não entregarmos um país decente para os nossos filhos, nossos netos. Tá? Então, continuamos na luta e não vamos esmorecer, não vamos entregar a bandeira agora. Nós vamos lutar até quando for necessário. Um abraço, Rosa. Um abraço, meu amigão. Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Aqui Diego Casagrande, falando com vocês direto de Orlando, na Flórida. E o meu convidado a partir de agora é o médico obstetra, atualmente presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Matias. Dr. Matias, bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer falar contigo. Fazia tempo que não fazíamos esse programa. É verdade. Fico feliz de estar contigo e com a nossa audiência, e sempre é muito importante. Muito obrigado. Olha, eu quero lhe cumprimentar porque eu só ouço referências positivas em relação à sua gestão aí no Sindicato Médico. Sua gestão com seus pares, com a sua equipe, a equipe que vocês montaram. E já fecharam quantos meses, doutor Matias? Olha, nós estamos no meio do nosso 9º mês aqui já, de trabalho incessante. É uma coisa fora do comum. 9º mês? Mas o mais... 9º mês, porque a gente entrou literalmente no dia 1º de janeiro, né? Então a gente vai acompanhando aí todos os meses do ano. E a gente pode dizer que são 9 meses e 23 dias, podemos dizer assim. Nasceu, o senhor é obstetra, nasceu a criança então, né? Nasceu é um pós-data já. Mas é muito bacana, é um trabalho bastante instigante. Ele é cansativo no sentido que ele é uma dedicação 24 horas por dia. Eu sempre costumo dizer que as mamães que ganham seus bebês, elas entram num plantão que não termina quando começam a dar de mamar, e a criança só vai deixar elas dormirem em paz com meses e meses, às vezes anos, e, portanto, eu respeito muito as mulheres nesse período, que é um período muito especial. E o nosso, dentro das devidas proporções, e certamente até mais tranquilo que a amamentação, mas o nosso trabalho também é um trabalho de 24 horas, a gente realmente não para, é impressionante, mas é instigante, é desafiador, é bacana, a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente está fazendo lá, e lhe agradeço muito, como sempre, não só pelo espaço, mas pelo reconhecimento do esforço, que às vezes a gente precisa também ter. Agora, 9 meses não dá para arrumar a casa muito desarrumada, né? É um início, mas demanda tempo. Olha, como eu tenho um compromisso público de não concorrer à reeleição como presidente, vou cumprir, porque eu sempre acho que promessa é feita para ser cumprida. Eu digo o seguinte, que essa primeira gestão do nosso grupo, que eu espero que ela se reeleja depois, mas a primeira gestão vai ser uma gestão de mudança completa de filosofia, então isso a gente já imprimiu.
mudança completa de gestão, isso a gente está imprimindo, ele é gerúndio, porque a gente vai descobrindo passo a passo determinadas coisas, mas também é uma mudança de cabeça, quer dizer, quando a gente tem uma estrutura grande, são 170 funcionários, é um conjunto de médicos de 75 pessoas, a gente precisa imprimir uma filosofia para que todo mundo trabalhe em nome de um bem comum, que é os médicos, a medicina e a saúde, num aspecto maior. E a gente tem conseguido isso, mas eu tenho certeza que é um trabalho para muito mais de uma gestão. A gente ser egocêntrico a ponto de que vai achar que vai resolver tudo e vai obter só vitórias, a gente já está num caminho errado. Portanto, a gente tem que ter noção de que é um processo, é um trabalho, não é um fim. Mas é muito bacana, eu quero te dizer isso assim, eu nunca tinha tido uma posição de tanto potencial de poder resolver, de poder opinar, de poder estar presente para dar o meu trabalho em nome de uma filosofia, e eu fico muito satisfeito em poder executar o trabalho, porque eu acho, sim, que em vários momentos a gente tem vitórias importantes que não teriam sido obtidas se não fosse em cima de um grupo grande de médicos com grande qualidade, mas também em cima de um grupo de colaboradores dentro do sindicato, que é, sem dúvida alguma, muito acima da média. Tenho muito orgulho pelo grupo que se tem lá dentro e pelo que a gente tem potencial e vai executar ao longo dos próximos anos. Uhum. Doutor Marcelo Matias, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes de entrar em outros temas que eu anotei aqui. Nós tivemos algumas reformas aí, veio a reforma trabalhista, veio o fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Isso teve reflexos no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul? Ele teve reflexos, mas é importante a gente entender que os reflexos ali são um pouco menores, porque o grosso do faturamento do sindicato é em cima do associativismo, e mais do que isso, nós somos contrários, por filosofia, ao imposto sindical. Uhum. Mesmo que não tivesse havido a reforma, nós, de qualquer forma, interromperíamos a cobrança do imposto sindical dentro do sindicato. Isso é fácil de fazer, bastava, se fosse legal, descontar da mensalidade que o médico sócio paga, portanto não haveria dificuldade nisso, e a gente é contrário porque a gente acredita que indivíduos livres tomam melhores decisões. Perfeito. Portanto, livre do imposto, livre da imposição do governo para dizer que ele tem que me dar dinheiro. Quem é hoje sócio é sócio porque vislumbra a possibilidade de benefícios, acredita na nossa ideia, ou de qualquer forma acredita no futuro do sindicato. Por isso, para nós, é muito melhor ter um sócio que é sócio por desejo, do que um sócio por imposição do governo. E são quantos médicos hoje sindicalizados no Rio Grande do Sul? Olha, a gente tem acima de 14 mil sócios. Eu digo que esse número é difícil de dizer diariamente, porque essa é uma coisa importante. A gente tinha, historicamente, sempre se dizia que tinham 16 mil sócios no Sindicato Médico. Entretanto, uma das coisas que fizemos foi avaliar numericamente a realidade disso. E havia um conjunto muito grande de médicos que já não eram mais sócios, mas eram assim contabilizados. E foi muito mais complexa a obtenção desse número do que parece. E eu explico. Por incrível que pareça, Diego, a gente tem uma estrutura grande com um poder financeiro para fazer investimento. Tinham programas, por exemplo, de computador, não sei se tu conhece, não sei se eu posso dizer aqui publicamente o nome, mas por favor. Programa TOTS, um programa de gerenciamento que faz todo o gerenciamento financeiro, mas também faria o gerenciamento de sócios, que era utilizado apenas em um mínimo pedaço para dizer que se tinha, mas grande parte da contabilidade do sindicato era feita em cima de tabelas do Excel apagáveis para o mês seguinte, inclusive a contabilidade dos sócios. Então, para a gente descobrir... Apagadas? Sócios apagadas. É muito complexo esse processo, e eu não estou falando em público aqui com qualquer medo de ser cobrado. É uma absoluta verdade, tanto que a gente recentemente teve a Assembleia de Prestação de Contas da gestão anterior e as contas foram reprovadas, literalmente por uma dificuldade de auditoria. Inclusive, nós fizemos a Assembleia de Prestação de Contas, as contas foram reprovadas e encaminhamos para os entes adequados, Ministério Público, Polícia, para que possam ser investigados adequadamente por causa disso. Então, isso é da questão de contas, mas também foi para a questão do número de sócios, porque tinha um número muito grande de sócios que, pelo próprio estatuto, não podem ser considerados sócios. Sócios que já tinham morrido, sócios que tinham parado de contribuir há 2, 3 anos, mas que não eram tirados da contabilidade porque era ruim falar a verdade. Como eu prefiro falar a verdade, eu aprendi, Diego, uma coisa importante, que a verdade
A mentira, ela acalenta o momento e condena o futuro. Então, eu prefiro dizer a verdade, pode ser ruim no momento, então alguém vai me acusar politicamente de que eu tenho menos sócios hoje do que tinha quando a gente assumiu, Sim. mas eu, no futuro, vou poder dizer que eu tenho o número correto de sócios, que o número de contribuintes é esse, e, portanto, eu posso ter a clareza para dizer para a sociedade e para os meus próprios sócios que o meu faturamento é em cima do número correto e não em cima de uma estimativa que tem objetivo político de não dizer que se perdeu. Como eu sempre digo, a verdade é o melhor argumento que existe. Perfeito. Doutor Marcelo Matias, o que é que está acontecendo, na sua opinião, de médico com Porto Alegre na área da saúde? Eu estou aqui, mas estou acompanhando essas coisas todas. O IMESF acabou, né, que cuidava da saúde da família. Houve uma grita nos postos, quase 2.000 pessoas que trabalhavam, atuavam através desse instituto foram dispensadas, né, ou algo assim. O senhor até pode me esclarecer, mas eu tenho lido aí, porque não dá para brincar com saúde, né? Não dá para brincar com saúde. As pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, quando elas precisam, o cara tem que ir no posto, tem que ser atendido. Ele não tem uma segunda chance. Então eu quero lhe ouvir a esse respeito. O que está acontecendo na nossa cidade, na nossa Porto Alegre? Olha, é importante a gente entender a história disso, né, Diego? Quando a gente começa errado, a tendência é que dê errado. Então, o que aconteceu na saúde, da Estratégia de Saúde da Família de Porto Alegre foi o seguinte: primeiro tinha a FAURGS, e a FAURGS foi considerada ilegal. Por que ela foi considerada ilegal? O governo da ocasião resolveu botar o SOLOS, que era muito pior que a FAURGS, e gerou lá um prejuízo que está definido pela justiça, não é uma opinião minha, mas de mais de 10 milhões de reais na época, e também foi determinado ilegal. Depois eles trocaram para o Instituto de Cardiologia, foi para Santa... Não importa para quem foi. O que importa é que em 2007 teve um TAC do Ministério Público que determinou que a Estratégia de Saúde da Família deveria ser uma empresa pública. E nós dois aqui podemos concordar ou discordar com isso, mas não muda o fato de que foi determinado por um TAC. E esse TAC é válido hoje. A despeito disso, a gestão Fortunati, em 2011, criou o IMESF. E o IMESF foi criado e imediatamente denunciado por um conjunto de entidades, vários sindicatos, mais a Abraçuas, entraram com processo judicial pedindo exatamente que se cumprisse o TAC e fizesse uma empresa pública para fornecimento de saúde da família, da estratégia da saúde da família. E o que aconteceu foi que foi feito o IMESF, que era uma fundação pública de direito privado, que é uma lei que foi feita em cima de um decreto de 1967, que é o decreto 200 de 67, que dizia que poderia fazer isso, mas precisava ter uma regulamentação que não concorreu para a área da saúde. Então, como não há a regulamentação, ele passa para o judiciário o poder de decidir se aquilo está correto ou errado. E eles optaram, naquele momento, em 2011, por fazer uma fundação pública de direito privado, que foi o IMESF. Então, todos os funcionários do IMESF fizeram um processo seletivo, entraram no IMESF e, na verdade, receberam agora, quando esse processo foi julgado em 2013, e já aqui no Tribunal de Justiça, foi para o STF, e receberam a notícia de que a ministra Carmen Lúcia determinou simplesmente o cancelamento do CNPJ do IMESF e a eleição de todos os funcionários. Então, eu sempre digo o seguinte: quando uma coisa aconteceu errada em 2011, e todos os governos de 2011 a 2019 sabiam que isso estava errado, todos os governos que não tomaram uma conduta para resolver esse problema nesse período, erraram. E isso inclui governos anteriores ao governo Marquesan e inclui o governo atual do prefeito Marquesan. Todos erraram. Quando houve essa determinação, na verdade, nem chegou ainda, entre aspas, o oficial de justiça, quer dizer, não houve a ordem para a prefeitura emitir as demissões. De qualquer forma, o prefeito, de maneira muito atabalhoada, no meu entender, como sempre faz, em vez de chamar os trabalhadores, a população, o Conselho Municipal de Saúde, o Ministério Público, explicar os problemas e dar as soluções, ele foi para um programa de TV local e simplesmente disse que todo mundo ia ser demitido e que eles iam fazer um contrato emergencial e depois do contrato emergencial eles iam fazer uma contratualização com uma OS e ponto final. Não é assim que se faz. Eu não tenho autoridade para dizer para o prefeito, ele é bem grandinho para saber o que faz, mas se eu fosse um político em cargo eletivo, como ele é responsável pela saúde, eu nunca faria dessa forma. Ao fazê-lo,
ele simplesmente fez com que todos os profissionais, são 1.840 profissionais no IMESF, simplesmente soubessem que seriam demitidos irrevogavelmente, sem qualquer tipo de reação da prefeitura, e mais do que isso, com um planejamento de substituição já feito. E mais, por um contrato muito mais precário que o contrato do próprio IMESF, que era um contrato seletista. Então, é óbvio que isso causou uma reação dos funcionários, no sentido de querer, pelo menos, estabelecer aquilo que tinha sido definido do TAC de 2007. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que o prefeito foi para a televisão, dizendo que tinha certeza que não iria acontecer nada, que não é verdade, ele não pode dizer isso, deu problema, hoje 67 postos estavam fechados, mas mais do que isso, ele deu uma entrevista para um jornal local, dizendo que se os funcionários não fossem, é porque eles tratavam, os funcionários do IMESF tratam a população como gado. Olha, Diego, eu não sou político, mas eu devo inferir que não é um bom discurso para um político para tratar de pessoas que estão sendo demitidas sem qualquer tipo de negociação, simplesmente porque resolveram se contrapor a uma demissão dessa, injusta. Mais do que isso, ele disse que valeria a um policial armado se contrapor à autoridade do governo, como se fosse uma chantagem, alguma coisa dessa forma. Então, a manifestação foi impiorável. Quando a gente diz que a manifestação foi impiorável, a gente vai para a Câmara de Vereadores hoje, teve uma audiência pública, estavam lotadas as galerias, inclusive dos 2 plenários da Câmara de Vereadores, e simplesmente vai o secretário substituto da Saúde e simplesmente diz que os sindicatos foram incompetentes. Simples assim. Então, o que acontece é que a gestão como um todo de Porto Alegre, em vez de buscar a solução, buscou o conflito. A culpa, na verdade, é dos outros, é de todos os outros, de todos os envolvidos, menos da prefeitura. Menos da prefeitura, que teve toda a oportunidade do mundo, durante os 3 anos da sua gestão, de fazer a solução, porque ele sabia, ele disse, está anotado só olhar as reportagens, não tem qualquer risco de falar isso em público, ele disse que sabia que a Procuradoria tinha avisado para ele desde o início. Olha, quando o indivíduo que é gestor sabe que uma coisa vai acontecer, não toma nenhuma conduta, ele pode pelo menos sofrer a crítica e entender que essa crítica é uma crítica plenamente justificável, que é exatamente isso que eu fiz em primeiro lugar na televisão e hoje no rádio, ao que eu ouvi que eu ignorava o assunto, que eu não sabia nada porque eu não tinha estudado o assunto. Argumentos de autoridade são os piores argumentos. Argumentos agressivos são também maus argumentos. Mas, infelizmente, a prefeitura preferiu ir para uma linha de conflito em vez de para uma linha de construção. Então, a Câmara de Vereadores, inclusive vereadores da base, se uniram a todos os profissionais e aos sindicatos. Estive presente numa reunião hoje no gabinete da presidência da Câmara, na Mônica Leal, e vamos traçar estratégias para tentar sensibilizar, em primeiro lugar, o Supremo, para que a decisão não mande fazer a demissão imediata, e sim dê um tempo para que se estabeleça uma solução, e na impossibilidade de negociar com o gestor, que é possível, a gente, pelo menos, tentar estabelecer uma pressão sobre a Câmara de Vereadores, sobre a imprensa e sobre a população, para que eles entendam a importância da manutenção de uma estrutura adequada que cumpra o TAC, porque o mais importante é que tenha um TAC determinando que seja público, e a prefeitura disse textualmente que não o fará. TAC é termo de ajuste de conduta, né? De conduta, entre o Ministério Público e a Prefeitura de Porto Alegre, estabelecido em 2007. Mas é que eu sempre digo que lei no Brasil é uma carta de intenções, não é feita para ser cumprida, né? Então, basicamente, não que um TAC seja lei, antes que alguém me critique por isso, mas, em princípio, todo o TAC deveria ser cumprido. Claro. Deixa eu dizer o seguinte, como esse assunto é um assunto que está efervescente, eu devo dizer que nós estamos gravando esse programa na noite do dia 23 de setembro, tá? Porque daqui a pouco coisas vão acontecer aí nos próximos dias. Para pior, não imagino que possam acontecer, ou podem, doutor Matias. Olha, a única coisa que eu aprendi com a vida é que nada é tão ruim que não possa ser piorado. Portanto, sempre há um espaço para descer a ladeira. Ao fundo do poço sempre tem uma portinhola que nos leva mais para baixo. De qualquer forma, a gente teve um apoio muito grande na Câmara de Vereadores e eu quero prezar um ambiente democrático que se fez na Câmara de Vereadores, mesmo que não sejam todos os vereadores que concordem com a nossa posição, mas o ambiente lá foi um ambiente democrático. E o que a gente quer é trazer a gestão para o debate, porque eu sempre acho que o debate político acrescenta em vez de diminuir. Quantos postos fechados o senhor disse?
em Porto Alegre? Na verdade, a gente tem um total de 77 postos que tem estratégia da saúde da família feita pela IMES, mas pela contabilidade da própria prefeitura tiveram 67 postos fechados hoje, mas eles amanhã vão estar abertos. Até amanhã vão estar abertos. E é interessante que o prefeito foi para a rádio dizer que todos os funcionários estão pagos. Olha, eu desconheço que a prefeitura pague por dia, e desconheço que a prefeitura tenha algum instrumento para previamente imaginar que os indivíduos não iriam ao trabalho hoje em cima disso. Portanto, é óbvio que todos foram pagos no passado. O argumento ele é ruim, porque o fato deles terem sido pagos não muda o fato de que todos ouviram do próprio prefeito que todos serão demitidos, que a solução inclui um contrato temerário e temporário, e que, portanto, eles podem se manifestar em cima disso, e amanhã os postos estarão abertos, normalmente assim ficou definido entre todos os sindicatos. Uhum. O que eu digo, assim, a gente podia saber, pessoas que estão envolvidas na política poderiam saber fazer política com um pouco mais de tranquilidade. Sabe que eu fui para um debate com o prefeito e com o secretário de saúde de Canoas, que é uma cidade que eu tive uma ação muito importante desde o início da gestão, e a primeira coisa que eu disse para eles foi o seguinte: olha, eu prezo muito um ambiente democrático, no qual o prefeito da cidade e o secretário de saúde aceitaram me fazer um debate comigo para tratar de um assunto que é caro para a população. Em Porto Alegre, o prefeito e o secretário pelo menos nunca aceitaram fazer, mesmo que eu tenha os convidado inúmeras vezes um debate comigo. E quando eu estive presente no debate com o secretário, ele esperou ter a última fala para dar um golpe baixo, do qual ele usou de inverdades, cujo objetivo basicamente era fazer com que eu não respondesse. Não é da minha natureza não responder, eu respondi, mas não é assim que a democracia deveria acontecer. Uhum. Bom, o prefeito vai à reeleição, muito provavelmente. Essas coisas vão estar no ano que vem presentes, né? Com certeza. Outra coisa, doutor Matias, aproveitando, mudando um pouquinho, o senhor tem acompanhado a gestão Bolsonaro aí também como cidadão brasileiro. Eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários. O que está achando? O governo está lhe surpreendendo positivamente ou não? O perfil do presidente Jair Bolsonaro também. Eu gostaria de lhe ouvir. Olha, eu faço comparações reais do governo Bolsonaro com o governo Trump aí dos Estados Unidos. Eles têm, essencialmente, algumas, por favor, dentro dos respectivos limites, eu sei que tu conhece bem o assunto aí, mas os brasileiros comuns não sabem bem o que acontece nos Estados Unidos. Mas eles têm, em grande parte, as mesmas virtudes e os mesmos defeitos. Como principal virtude, eu diria, de ambos, é o fato de que eles fazem efetivamente de tudo para cumprir as suas promessas. O maior problema de ambos, eu diria que eles têm um discurso ruim muitas vezes. Portanto, o Trump ele se perde muito frequentemente pelo Twitter. E olha que eu sou um apoiador dele de longa data, mas ele se perde muito pelo Twitter. O Bolsonaro é mais ou menos pela boca, assim, ele fala mais do que ele deveria falar. E ambos enfrentam uma situação que é vital. Tanto o Trump nos Estados Unidos tem uma cobertura negativa de mídia, se eu excluir a Fox News, de acima de 90% de notícias negativas. Se a gente pegar a MSNBC, CNN, New York Times, Washington Post, todos esses grandes veículos de mídia dão coberturas negativas de acima de 90%. Aqui no Brasil, se a gente pegar como exemplo a Rede Globo, dá acima de 90% negativo. Então, eles são muito similares. O Trump parece ser um indivíduo mais preparado e mais, digamos assim, mais polido do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um indivíduo, muitas vezes, muito mais tosco do que o Trump, e olha que o Trump, às vezes, se manifesta de maneira inadequada, mas eu acredito que ele esteja num caminho de cumprir as suas promessas, e eu valorizo isso muito no político. Acho mesmo que ele se perca muitas vezes por bobagens, da evacuação dia sim, dia não, a forma com que ele se manifesta e que cata tumulto de graça, quer dizer, ele tem isso ao publicar, ao retweetar uma cena escatológica num baile de carnaval, quer dizer, ele tem essa característica. Ele, a despeito disso, eu vejo nele um indivíduo honesto, que busca cumprir as suas promessas e que está enfrentando a maior dificuldade que um presidente já enfrentou no Brasil. Ele sofreu um atentado contra a sua própria vida, para o qual ele fez 4 cirurgias, isso fragiliza qualquer ser humano, ele segue trabalhando diuturnamente. Além disso, ele não tem uma maioria real no Congresso e ele se comprometeu a não fazer barganhas com o Congresso. O que a gente vê é que a gente tem
um ministério que não é partidário, é um ministério técnico, essencialmente. E isso tem uma vantagem, a gente vê excelentes ministros, só a gente pegar da educação, da infraestrutura, da saúde, é o melhor ministro da saúde que o Brasil já teve. Então, ele tem excelentes ministros, mas ele tem dificuldade em aprovar coisas no Congresso, e o sistema brasileiro requer que tenha maioria para conseguir aprovar. Isso a gente vê nas dificuldades e na ação, especialmente do Alcolumbre do Maia, que tem tido condutas não muito adequadas em cima, literalmente, de não ter aquele pensamento, eu odeio o termo, mas republicano que deveriam ter. Na verdade, é muito difícil a relação do Bolsonaro com o Congresso, porque ele não tem uma maioria estabelecida do ponto de vista de ideologia. Ele tem uma maioria tênue que flutua conforme o interesse do Congresso naquele momento. É o sistema político eleitoral torto, viciado. Então, como é possível alguém se eleger e não conseguir ter maioria? Quer dizer, não é nem ter maioria, é montar uma maioria sem barganha. Este é o problema, né? Este é o problema. Muito difícil. Isso num sistema... É por isso que eu acho que tem dificuldades. Hã? É por isso que eu acho que ele tem muitas dificuldades, porque ele também não é um grande conciliador, convenhamos, claro, né? Sim. Ele tem essa dificuldade de ser conciliador, porque a natureza dele é conflituosa. Claro. Então, ele tem uma dificuldade de ser conciliador, precisando montar um Congresso que seja conciliador com ele, ele vai enfrentar dificuldades a maior. Entretanto, eu acho que eu nunca vi o Brasil com bases, pelo menos ideológicas, especialmente nos ministros, mais coerentes com as necessidades momentâneas do país. O que não significa que ele não faça erros, faz um conjunto de erros expressivos. Mas tem vários ministros, eu sempre digo, o conjunto de ministros do Bolsonaro é interessante em vários aspectos. Não, o time de ministros, de maneira geral, é primeiro time. E os dados da economia, que são os mais importantes no Brasil, isso é interessante, na política americana a economia não é a principal causador de eleição ou reeleição de alguém, mas no Brasil é. E os dados, eles mostram algumas inconsistências, o déficit público continua alto, se não passar a reforma da Previdência, vai ter dificuldades, mas ele tem pequenos indicadores, né, o crescimento das bolsas, que infere a uma possibilidade de crescimento futuro, uma leve queda do desemprego, não expressiva a ponto de produzir uma diferença social, mas certamente mostra uma curva descendente no desemprego que tem uma possibilidade de melhora, e mais do que isso, uma vista melhor para o Brasil, especialmente dos Estados Unidos, porque nós abandonamos os Estados Unidos durante muito tempo como parceiro comercial, e a tendência é que a gente tenha uma parceria, especialmente Estados Unidos e Israel, que levem com um volume grande de recursos para dentro do Brasil. Então isso é importante, mas a gente teve aquela presepada do Macron, que foi muito ruim para o Brasil, que foi patrocinada, inclusive, por gente internamente, que vai produzir um impacto negativo no crescimento do Brasil, inclusive. Eu não sei se o senhor viu isso aí, agora na segunda-feira o Macron disse que se sente também responsável, a França também é dona da Amazônia, nessa linha, não sei se ele usou esse termo, porque tem a Guiana Francesa, que pega parte do território da Amazônia. Então, esse Macron é um conversador fiado. Não nega que fez toda a sua história no Partido Socialista Francês, né? Ele tem uma única vantagem, que ele conseguiu falar aquilo que todos nós dizíamos e que a esquerda dizia que não existia, que o objetivo básico desses internacionalistas é internacionalizar a Amazônia. Eu gostaria que ele internacionalizasse o Louvre, por exemplo, para o Brasil. Eu até acharia bem interessante, mas eu tenho certeza que isso ele não tem interesse. Mas a Amazônia ele tem interesse e tenho certeza que grande parte dos globalistas vai vir nessa esteira. Mas me surpreendeu até que a própria Angela Merkel, obviamente o Boris Johnson, o Trump não entraram nessa, mas ele foi o primeiro desses líderes globalistas que verbalizou essa intenção. Eu fiquei surpreso, até positivamente, porque eu gosto de honestidade, né? Se é para fazer... sempre tem uma frase que eu tirei uma vez, americana, assim, if you gotta do something wrong, do it right. Você tem que fazer uma coisa errada, pelo menos fala a verdade, foi o que ele fez. Olha, eu quero roubar a Amazônia dos brasileiros e tal, e esquecendo, claro, né, que o principal causador de produção de gases de estufa é o gado.
e que, ao que me consta, a França não vai abater seu gado e parar de produzir queijo. Não sei se tem alguma informação se eles não vão mais produzir queijo nem leite na França para evitar a produção de gás carbônico pelo gado francês. Não viu alguma notícia nesse sentido? Nada, não? nada. Silêncio total, é um sepulcro. Poxa vida, eu tinha certeza que eles iam matar os gados charolais lá. Podia trazer para o Brasil aqui e te fazer os queijos deles aqui, seria uma boa, eu acho. Exatamente. Olha, doutor Marcelo Matias, sempre uma satisfação lhe receber. Eu vou lhe fazer um convite aqui. Nós estamos agora na segunda metade de setembro. Vamos daqui a um mês falar de novo, fazer um novo programa aqui. Porque tem assuntos que eu anotei, eu queria aproveitar aí seu conhecimento, sei que sabe muito de política americana, acompanha, para a gente falar também da reeleição do Trump, da primária dos democratas, das primárias e outros tantos assuntos. Topas? Isso aí já está pré-aceito, vai ser um prazer, como sempre, Diego. Sempre gosto muito de conversar contigo e poder falar com alguém que entende um pouquinho da política americana, sempre é um prazer. Eu sempre digo, a gente tem que saber a política americana, porque o que acontece lá vai acontecer aqui amanhã. As pessoas se iludem achando que na política lá não tem esquerda, não tem marxismo cultural. Tem tudo isso. Não sabem nada. Quem sabe bem, sabe que lá a coisa é muito mais forte, às vezes, do que aqui em algumas áreas. Sem dúvida. Olha, prazer recebê-lo. Fica combinado, então, para daqui a um mês a gente se encontrar novamente aqui nesse espaço. Promessa feita e promessa cumprida. Grande abraço. Valeu, grande abraço. Doutor Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.